Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fundo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos apresentadores aqui do podcast e hoje, juntamente com Heloísa, nós iremos falar de uma conversa muito especial. O episódio de hoje está imperdível, não é mesmo, Elo? Isso mesmo, pessoal. Hoje a nossa conversa faz parte da disciplina que está sendo ministrada aqui no UFRN, que é de Taxonomia e Filogenia de Glomeromicota. Então nós vamos conversar um pouquinho com o professor Bruno Tomigoto e com os alunos da disciplina. Então vai ser um papo bem legal, com várias pessoas compartilhando suas experiências e vivências no mundo da biologia e dos fungos. Isso mesmo. E pessoal, os convidados aqui tá pra lá de especial, porque tem pessoas tanto aqui do Brasil como fora do Brasil. E esse tema, particularmente para mim, é muito importante. A gente vai falar do filo Glomeromicota. Se você não viu o nosso último vídeo, os últimos vídeos do podcast, a gente tem 2 episódios dedicados a essa temática, que é um com a professora doutora Juliana Lima, que fala sobre Glomeromicota na Serrapilheira, e também a doutoranda Mariana Bessa, que também fala um pouco sobre o filo Glomeromicota, que são os famosos fungos micorrízicos arbusculares. E aí, professor, vamos começar com o professor Bruno Tomigoto, que já é conhecido também aqui no podcast, né? Ele fez com a gente o primeiro episódio, ele que está encabeçando o INCT, né? Que é o Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia do Brasil. E a gente queria saber um pouquinho, professor, sobre esse grupo, né? Como que está a disciplina, um pouquinho sobre isso. Bem, gente, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Acho que é uma excelente oportunidade para mim e para todo mundo aqui que vai participar hoje desse bate-papo, falar um pouquinho do que a gente está fazendo na disciplina, né, em prol dos glomeromicota. A disciplina, só para a gente esclarecer, é uma disciplina vinculada à pós-graduação de Sistemática e Evolução, né, que a gente oferta ela como um curso também para quem tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre o filo glomeromicota. E aí o foco da disciplina aqui, que os meninos estão vendo aqui comigo, é a parte taxonômica, de fato, a história da taxonomia, os caracteres morfológicos, como é que a gente faz para reconhecer esses funguinhos que têm lá suas especialidades, né? Muito legal. E como eu disse no início, a gente tem muitos convidados. Então, para ficar um pouco mais dinâmico para quem está acompanhando na forma de videocast aí no YouTube, ou também de podcast, a gente vai seguir uma ordem aqui que vai ser com o nosso próximo convidado, né, o Cristiano. E aí todos vocês vão falando um pouquinho sobre onde vocês vieram, como vocês ficaram sabendo dessa disciplina, a instituição, se vocês estão no mestrado ou no doutorado. A gente quer conhecer um pouquinho também sobre vocês. Perfeito. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês também, tanto na disciplina quanto no podcast. Meu nome é Cristiano, como foi anunciado, eu sou engenheiro florestal e atualmente eu faço doutorado no Centro de Energia Nuclear e Agricultura da Universidade de São Paulo. E no nosso laboratório nós trabalhamos principalmente, né, a nossa maior linha de frente é o estudo de microbioma de plantas, tanto em ecossistemas naturais quanto em ecossistemas agrícolas. E na minha linha de pesquisa especificamente, nós estudamos especificamente a interação de fungos micorrízicos arbusculares com diferentes genótipos de plantas, sob a hipótese de que aquelas plantas, aqueles genótipos que são tolerantes à seca, eles recrutam esses micro-organismos como parte da sua estratégia adaptativa de evolução para a tolerância à seca. E, paralelamente com isso, nós também estudamos o ciclo de vários elementos, como, por exemplo, o fósforo e o nitrogênio, que estão intimamente relacionados com a dinâmica dos FMAs na natureza. Que bacana, né? A gente, no programa, é acostumado muito com a sistemática, taxonomia. Isso. Acredito que vocês viram muito isso na disciplina, né? Sim. E muito legal conhecer um pouquinho, né? Hola, bueno, yo voy a hablar en español, el portugués no es tan bueno. Mi nombre es Patricia Silva Flores, soy profesora en la Universidad Católica del Maule, en Talca, Chile. Lidero el grupo de ecología de hongos y micorrizas en la universidad. Y investigamos preguntas ecológicas relacionadas principalmente a los hongos micorrízicos musculares, pero también a estos micorrizas, ¿sí? Y nos interesa tremendamente la divulgación científica, ¿verdad? Estar aquí es un placer, les agradezco la invitación y la oportunidad. Nada, súper contenta de estar aquí. Muchas gracias. Bom, oi, gente, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar participando do podcast.
Meu nome é Rafaela, eu sou bióloga formada pela UFRN, mas atualmente eu faço parte do programa de pós-graduação em Botânica do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus. O meu projeto, na verdade, não é com fungos armusculares. Agora, diferente do que eu trabalho durante toda a minha carreira acadêmica, que é com os fungos basilomicetos, agora eu estou trabalhando, na verdade, com relações ectomicorríceas, né? Então, eu estou Bacana. investigando um pouco mais sobre a ecologia e taxonomia desses fungos em áreas específicas lá da Amazônia, que a gente chama de áreas de Campinarana, né? Que são áreas de um ambiente mais arenoso e onde a gente suspeita muito encontrar esses fungos ectomicorrízicos, né? E eu soube da disciplina, na verdade, desde que eu faço graduação, eu já fiz disciplina junto com o Bruno. E desde que eu fiz a graduação, eu já sabia da disciplina, e eu vim mais com uma forma de reforçar meus conhecimentos sobre as relações micorrízicas, né? Que bacana, né? Muito legal. Pessoal bem diversificado. Sim. Oi, gente, muito obrigada por me convidar. Meu nome é Nathalie, eu sou aluna da Unicamp. Eu fiz biologia na Unicamp e estou fazendo mestrado agora em biologia Legal. vegetal. E o meu laboratório é um centro integrado de ecologia, então ele é coordenado por 3 professores. Tem muitas linhas de pesquisas ocorrendo em conjunto. E a minha linha de pesquisa agora, a gente está trabalhando com a invasabilidade do cerrado, de gramíneas invasoras, e como as propriedades do solo, elas afetam o desenvolvimento das gramíneas. Então, tanto probabilidades de pH e nutrientes, mas também conversando um pouco com a relação da microbiota do solo. Isso inclui os fungos musculares, né, que a gente está interessado. Bem bacana, né? Bem, obrigado, gente. É ótimo estar aqui. Foi ótimo ter sido um convite para participar do podcast da disciplina em si. E eu sou João Gabriel, sou aluno atualmente, sou aluno de mestrado em programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular Unificada, da Universidade de Pernambuco, e trabalho atualmente com a parte aplicada em si, de verificar a relação de fungos micorrízicos musculares em comunidades naturais com a produção de metabólitos de interesse à indústria em espécies arbóreas que são medicinais. Sim. Além de ver outros fatores também que podem estar relacionados com essa produção, como a caducifolia ou a sazonalidade, tudo isso atrelado ao regime do ambiente natural. Muito legal. Boa tarde, gente. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Gabriel, eu também sou lá de Recife, mas sou da Universidade Federal de Pernambuco. E sou do laboratório de micorrízas. Atualmente eu estou no mestrado, comecei agora em agosto. E aí eu vou trabalhar com DNA nossa lapideira, também com o pessoal da gente que trabalha. Então eu achei que seria uma oportunidade muito boa de cá. Além também de aprender um pouco mais sobre taxonomia, que é uma parte que eu vou fazer também. No trabalho de mestrado. Pra ver algumas interações aí. Acho que vai vir umas publicações aí, professor. O grupo é bem heterogêneo, que é interessante aqui, que é irônico, né? Que a única pessoa que é potiguar não está mais aqui. Né? Ela fez a graduação aqui com a gente, lembro dela, e agora voltou para fazer a disciplina pós. E fico particularmente feliz, né? Que a disciplina da pós tem essa visibilidade. Uma coisa que ninguém disse foi como é que descobriram a disciplina, né? A gente chega nesse tom, né? Mas muito bom. É bem interessante ver cada um dos seus trabalhos bem diferente, né? E aí vocês, várias localidades, ninguém daqui, Rafa é daqui, né? Mas aí tá em outra pós, então muito legal ver essa variedade de trabalhos. E aí a gente tava com uma dúvida, né? Queria saber do professor, até para as pessoas que estão ouvindo e aí que tem dúvidas, como é que eu posso pagar essa disciplina mesmo não sendo da UFRN? Você poderia explicar como funciona isso? Sim, anualmente, não necessariamente todos os anos, né? Sempre segundo semestre, eu oferto essa disciplina que é de taxonomia e filogenia e geralmente divulgo isso como curso externo. Aí, os alunos ou os interessados que não precisam necessariamente ser alunos de pós-graduação, qualquer pessoa que tem interesse em acompanhar a disciplina como curso pode vir fazer, se cadastra no programa de sistemática e evolução como aluno externo, e aí toda a comunicação a gente faz via sistema do SIGA, né? Então fica cadastrado lá, todo mundo com certificação e tudo mais. Super tranquilo, a gente faz, só tem que fazer com uma certa antecedência, por isso que geralmente eu divulgo esse curso no começo do ano,
sim, no primeiro semestre, para que o pessoal tenha tempo de se programar, que é uma disciplina de 2 semanas, né? Sim. Uma carga horária alta, os meninos aqui, as meninas também acompanharam isso, é uma semana inteira de teórico, né? Atividade teórica de manhã e tarde, e a semana seguinte, que é a semana que a gente está agora, é a semana das atividades práticas, né? Que a gente tanto faz, vai para campo, coleta amostra, extrai fungo, reconhece fungo, e depois a gente vai tentar identificar eles ali no microscópio. Então, essa é a dinâmica da disciplina. Ninguém vai sair taxonomista, mas vai sair um monte de gente já sabendo todas as dificuldades e desafios que é trabalhar com fungo e isso. Então, de fato, é importante essa divulgação anterior para as pessoas se programarem, né? Então, fica a dica para quem quiser pagar a disciplina, geralmente tem todo ano, né? Geralmente, sim. O professor sempre divulga também na rede social, né, no laboratório, então fiquem atentos aí. É uma disciplina muito boa, muito legal. Eu pensei, antes de a gente começar algumas perguntas aqui pro pessoal, a gente queria falar um pouquinho da base, né, desse episódio, que são os fungos glomerulomicota, que é o que se trata a disciplina. E a gente queria que o senhor falasse um pouquinho quem são esses fungos e a importância deles na natureza. Pra quem não conhece. Então vamos fazer a base da base, né? Então esses são organismos simbiontes obrigatórios, de forma geral. Apesar da gente ter um grande número de fungos micorrízicos descritos, que ainda não temos a comprovação dessa associação. A gente tem muita espécie descrita que não está precisamente documentado sobre sua associação. Mas a gente reconhece o grupo como simbiotrófico obrigatório, ou seja, eles precisam, para completar seu ciclo de vida, estar associado com o hospedeiro. No caso da maior parte do grupo, são raízes de planta, então se associam com plantas. A gente só tem um representante que não se associa com plantas, que é o Geosilpho piriforme, que é um organismo que se associa com uma cianobactéria. Mas também, para completar seu ciclo de vida, ele depende de uma simbiose. Então, aparentemente, todos os representantes dentro desse filo, que hoje é um filo à parte, são simbiontes obrigatórios, né? Então, acho que esse é o básico do básico sobre os fungos micorrízicos aí, para a gente começar. E agora voltando aos alunos da disciplina, mas também pesquisadores e até mesmo professores, né? Como que vocês começaram assim a se interessar pelos FMAs? Obviamente pelo que foi falado aqui, mas o Gabriel trabalha um pouco mais com essa parte da taxonomia, né? De identificar esses organismos. Mas eu vi que tem trabalhos aqui bem integrados, diversos, né? Como vocês acham que essa disciplina vai ajudar de alguma forma, ou no seu doutorado, ou no seu mestrado, ou eventualmente enriquecer, né, para os alunos no ensino, começando pelo Cristiano? Bom, perfeito. A minha história com os fungos micorrízicos, ela é bem recente, na verdade. Mas ainda durante a minha graduação, eu sempre gostei eu sou engenheiro florestal, né, de formação. Então, durante a minha graduação, eu gostava muito da araucária folha. E quando eu me propus a desenvolver uma iniciação científica com essa espécie florestal especificamente, eu acabei descobrindo no meio do caminho que ela era uma espécie micotrófica obrigatória. E nisso eu descobri a associação tão importante entre fungos micorrízicos e essa espécie florestal especificamente. Então eu desenvolvi algumas iniciações científicas em cima disso, a minha monografia também. E depois disso tudo, eu decidi partir para uma parte um pouco mais aplicada, de encontrar mecanismos micorrízicos de fungos articulares que possam ser utilizados na agricultura, entender esses mecanismos, como eles funcionam, como que a gente pode utilizar eles em prol de uma agricultura mais sustentável, para mitigação de efeitos de mudanças climáticas, por exemplo. Então, essa disciplina está sendo essencial, né? Fantástica. Até mesmo do ponto de vista de como a gente pode, como a gente deve integrar a parte taxonômica, né, através da morfologia, com as ferramentas moleculares, e como que a gente pode fazer essas duas abordagens tão distintas se entrelaçar para a gente conseguir justificar os nossos resultados, testar as nossas hipóteses. Legal. Bueno, en nuestro caso, en mi grupo de investigación, tenemos preguntas ecológicas, utilizamos aproximaciones moleculares para identificar especies, descubrir patrones. También utilizamos la micorrización, observación directa de raíces. En el caso de los micorrizas, también los macrohongos. Y por supuesto nos faltaba esta última pieza del puzzle, que eran las esporas de los hongos
micorrízicos musculares. Entonces, fue, siempre fue un deseo, ¿cierto? Yo desde mi doctorado, de hecho, quise aprender a identificar los hongos de las esporas, pero me di cuenta que iba a ser una tesis aparte, así que lo dejé en stand-by. Y bueno, se dieron las cosas, financiamiento, porque venir de Chile a Brasil, por supuesto, eso requiere financiamiento. Entonces, se dio esta oportunidad y vine al curso aquí porque tienen en Brasil a uno de los especialistas mundiales mejores aquí en Brasil, en Sudamérica. Entonces, para mí fue una tremenda oportunidad que no podía dejar pasar. Y sin duda va a enriquecer nuestra investigación, contestar otras preguntas que faltan, establecer una colaboración virtuosa, ¿cierto? Vamos a invitar a Bruno y a los estudiantes a Chile. Así que no, pero me voy, ya estoy aprendido muchísimo, me voy. Muito obrigada. E gostando de Natal, né? Sim. Gostando. Ah, eu estou vendo isso aí. Todo mundo anda feliz. Agora, eu fiquei um pouco curioso, né? A primeira vez que você conhece o professor, vocês já se encontraram por aí em algum congresso? No, nunca nos habíamos encontrado en persona, primera vez, pero nos conocíamos por la red sudamericana de Micorriza, ¿cierto? Y bueno, las publicaciones del profe, o sea, yo era como, Bruno, otra especie. Y era como, Taxonomista. conocer. Entonces cuando llego acá y lo veo como, yo también conozco al profesor, pero nos jubilábamos de la red. A brincadeira dele é publicar coisa nova, isso. Sí. Espécie, até gênero. Es muy fascinante, una admiración profesional tremenda por el profesor, así que no, realmente un placer estar acá y sé que esto es el inicio de muchas cosas, así que Legal. feliz. Então, como que eu conheci os FMAs, né? Na verdade, eu passei minha graduação inteira trabalhando no laboratório na frente do laboratório que trabalhava com FMAs, mas eu nunca observei, assim, nunca trabalhei, nunca fiz lâmina, nunca fiz nada. Até porque, na verdade, como eu falei, eu sempre trabalhei com taxonomia de basica, né? E agora que eu mudei totalmente de área, que eu vou me expor a trabalhar com solo, a trabalhar com raiz e a trabalhar com a relação micorrízica, só que outro tipo de relação, né, que é a ED. Eu queria muito treinar o meu olhar para caso eu viesse a observar fungos micorrízicos arbusculares. Então, claro, como a Patrícia bem falou, o Bruno é referência. E eu trabalho com taxonomia, então ter esse olhar taxonômico durante a preparação das minhas amostras e até mesmo, quem sabe, ali não fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de parceria, né? Porque não? É um dos meus objetivos e foi como eu comecei a me interessar com os estudos com fungos arbusculares. Ficou o convite aí, ó. Bom, eu acho que a minha relação com fungos, de modo geral, é bem recente. Na minha primeira iniciação científica, eu trabalhava, na verdade, com bactérias, rizobactérias, eu era mais da área molecular. E aí, no meio da iniciação, eu percebi que eu estava mais interessada na relação planta e solo, na comunidade microbiota, do que a relação molecular em si. E tanto que eu acabei mudando de laboratório, no mestrado mesmo. E aí eu fui para a área de ecologia e conversei com o meu orientador. E eu falei para ele que eu gostaria de trabalhar com a relação biota e solo, planta e solo. E calhou de ter 2 pesquisadores que tem um projeto que eu faço parte de pesquisa, que eles trabalham com fungos arbusculares micorrízicos. Uma delas é minha co-orientadora, então ela trabalhava já com micorriza, análise de micorriza e a parte fisiológica. E tem um outro pesquisador, que inclusive foi co-orientado pelo professor Bruno, foi assim que eu conheci o curso e tudo mais, que ele também trabalha com fungos micorrízicos. E assim a gente começou a tentar analisar, né, como a mudança do solo em áreas de cerrado que está sendo degradada pelo água pode ter alguma relação com a mudança também da microbiota do solo, como isso desenvolve as plantas. E esse é o meu interesse, né? Relação planta-solo, microbiota. E eu acho isso muito cativante, porque tem poucas pesquisas ainda que analisam o solo em si em restauração. Então a gente sabe muito pouco, tanto de microbioma quanto de características do solo. Principalmente no Cerrado, né? Que é um bioma aí que não tem tantos estudos nesse sentido, né? Sim.
Bem, como eu conheci os FMA, foi um pouco inesperado, porque eu não fazia ideia. Foi, de repente, eu descobri sobre durante um trabalho, estava fazendo um relatório, vi sobre e um pouco mais comecei a me interessar. E depois de um tempo eu fui chamado para fazer uma seleção no laboratório, que é o LAPEN, onde eu fiquei, que trabalha justamente com a aplicação de FNA para otimizar vários aspectos vegetais, principalmente a produção de bioativos. E eu me apaixonei, desde então eu fiquei, e desde o começo, o meu orientador, ele foi colega do professor Bruno, e ele falava muito sobre essa vertente da taxonomia em si, que é algo que também me interessava. Então, quando ele comentou sobre ter essa disciplina, eu fiquei muito interessado, decidi na hora que eu precisava vir para cá para aprender um pouco também, até porque é algo que eu penso que pode explicar muito sobre o meu projeto em si, sobre a dinâmica sazonal, sobre a influência das espécies que tem na rizosfera das plantas que eu estou trabalhando. Bem bacana. Então, comigo, eu gostei primeiro dos pontos, porque eu pegava uma disciplina de micologia 1. E lá em Recife, tem um departamento de micologia que é muito grande, então eu fui apresentado vários grupos, né, de nomes. E aí, entre eles, eu acho que o que eu mais gostei foi o ZTNA. E aí, mais um que ao longo da minha graduação, eu entrei no laboratório de micorrizas, e aí eu fiz o meu primeiro trabalho com a parte mais ecológica e taxonomia também. E eu gostei bastante, mas eu também queria um pouquinho sobre a parte aplicada, porque eu achava muito interessante, né? E aí eu fiz mais de 2 e 6 sobre a parte aplicada, mas eu não gostei tanto. E aí agora eu tô voltando mais a fazer um trabalho relacionado mais à ecologia, algumas assim, né? Então acho que foi isso, assim, eu tava lá na universidade, né, que tem um departamento, depois gostei, mas gostei primeiro dos fungos, e aí depois, dentro dos fungos, eu escolhi trabalhar com essa área e realmente também me apaixonei, né? Muito legal, né? Várias vertentes aí. Muito bom também aprender com vocês. Agora, professor, saindo um pouco dessa parte assim da taxonomia, a disciplina também ela tem uma abordagem filogenética, né? Fala um pouquinho sobre a filogenia. E aí, nessa perspectiva filogenética, com as análises moleculares, como que o senhor vê a mudança na classificação do Filoglomeromicota nesses últimos anos? Teve muita mudança. Eu vi que o senhor descreveu uns novos gêneros aí, né? Até mesmo de vez em quando vem umas famílias. Sim, de fato. Eu acho que fica muito claro na discussão que a gente teve durante a disciplina, que a disciplina, a primeira etapa, a gente conta uma história, na verdade, né? Ela se pauta na construção desses caracteres e como eles foram interpretados ao longo da história da taxonomia. E os meninos viram que, em um determinado momento, a partir de 2001, a gente tem a influência, aliás, a partir de 2000, primeiro trabalho que usa os dados genéticos como ferramenta para mudanças taxonômicas. Né? E de 2000 para cá, muita coisa mudou. Né? Então a gente saiu de um grupo que, ali na década de 90, a gente tinha 5 gêneros, basicamente, né? Para um grupo hoje que a gente tem 54 gêneros. Uma diferença enorme. Tudo isso, todas essas mudanças, essa nova perspectiva sobre a taxonomia, ela está bem fundamentada nos estudos filogenéticos, né? No entendimento que a gente tem melhor das relações de parentesco com base nos dados genéticos. Então, se não houvesse a filogenia, a gente estaria em outro cenário em relação a taxonomia de Formicoides e Glomeromicota, né? Esse ano, de fato, a gente publicou uns avanços a mais. A gente tem, acho que esse ano foram 6 gêneros novos que foram apresentados assim desde o começo. Então, E a tendência é descobrir mais coisas, né? os dados, por exemplo, que versam sobre as sequências de DNA ambiental já mostram que a gente tem um monte de clado aí que a gente não conhece, que a gente não consegue vincular com os fungos que a gente tem hoje disponíveis, né? É um indicativo de que a gente tem muita coisa ainda para descrever em vários rankings, como você comentou, né? Gênero, família, muita coisa, espero que mude ali nos próximos anos em relação a isso.
Tô ansioso pra ver esses novos resultados. Eu também. no futuro. E aí é interessante porque cada um tem a sua história aqui, e alguns já trabalham há um tempo com os FMA, alguns são mais recentes, e aí é claro que a gente encontra algumas dificuldades, né, no início e na taxonomia, na identificação. Então, a gente queria saber do senhor, professor, assim, quais as principais dificuldades que o senhor acha que existe nessa identificação inicial e também perspectivas, né, com essa ajuda da parte molecular para a identificação desse grupo. Assim. Os meninos estão percebendo a disciplina, e pela risada vocês percebem que a taxonomia, que o pessoal chama de taxonomia clássica, ela tem suas dificuldades, né? E eu atribuo essa dificuldade maior, acho que a taxonomia é uma linguagem, como se fosse uma língua que a gente precisa aprender, e é uma língua daquelas que está morrendo, né? Tem pouca gente que se comunica, tanto que essas descrições de espécies novas, gêneros novos, ela é uma comunicação muito restrita. Praticamente a gente se comunica muito pouco fora do universo taxonômico. Então, quando a gente escreve um artigo científico, gênero novo, espécie nova, a gente praticamente está descrevendo para 2 ou 3 colegas que leem esse cenário, né? Então, o resto da comunidade não consegue entender essa língua que é a língua taxonômica. Então, esse curso é uma oportunidade que a gente tem para poder avançar um pouquinho para que outros grupos, pessoal, os meninos que trabalham ou na área agronômica ou na área aplicada, consigam entender um pouco melhor essa linguagem que é pouco falada, né? Mesmo dentro do universo de Glomeromicota, assim, que a maioria dos estudos são de fato aplicados com fungo micorrízico. Os estudos taxonômicos permanecem limitados. E aí, tendo em vista isso, a gente queria saber um pouquinho de vocês. Qual é a parte que vocês estão mais gostando assim, da disciplina e a parte mais difícil, que vocês estão tendo um pouquinho mais de dificuldade para desenvolver? Agora eu quero ver. Vamos lá. No geral, a taxonomia, no geral, ela é uma ciência muito delicada, que exige um tato da pessoa, experiência também, para conseguir perceber aquelas sutis diferenças entre espécies, entre gêneros, enfim. E eu acho que é justamente aí que mora tanto a parte mais legal quanto a parte mais difícil, né? É muito bonito ver todas essas sutis diferenças entre as espécies, conseguir enxergar e separar as espécies através dessas diferenças, mas ao mesmo tempo isso se torna a coisa mais difícil também, porque são caracteres subcelulares muito minuciosos, né? Às vezes é difícil a gente conseguir treinar o nosso olho para conseguir identificar e bater o martelo em uma dessas características. Mas eu acredito que com o tempo, com a prática, isso vai melhorando. Mas para mim, a parte mais legal e a parte mais difícil, elas se sobrepõem. Eu vou ter que concordar com meu colega. Eu peguei essa disciplina também no mestrado e eu também, até hoje eu não sei muito o que é a camada, eu ainda tenho essa duvidazinha ali de contar a camada. Pois é. Mas o professor já olha assim, ele já tem um olhar bem apurado, então, Sim. E olha que eu gosto bem da taxonomia clássica, mas pra Glômero eu acho bem difícil mesmo, eu achei muito difícil identificar as camadas ali, é bem sutil. Bueno, en mi caso, también concuerdo con Cristiano que la taxonomía en general, cualquier grupo es tema complejo, pero los hongos particularmente, ¿no? Y los Glomeromicota, yo creo que más aún si se comparan con los equipos taxonómicos quizás. Pero sí, o sea, la gran dificultad justamente es reconocer estas estructuras específicas cuando no ya están en el microscopio. No obstante, sí, el hongo es tan hermoso, los hongos son tan hermosos, las ornamentaciones, los colores, los tamaños, las formas, las disposiciones y todo, que eso lo hace muy agradable, ¿cierto? Estéticamente. Y claro, requiere simplemente práctica, paciencia. En mi caso soy optimista, sí. Disfruto mucho trabajo en microscopio, entonces me gusta. Y claro, hemos estado mirando diferencias. Todavía confundo pared con camada, pero ya sé que lo voy a lograr. Y nada, de a poco ajustando el ojo y el curso me deja muy motivada para continuar en este camino.
mucho respeto por la taxonomía, sé que es un camino larguísimo, pero al menos ya poder llegar a una familia, a un género, en el caso de mis estudios ecológicos, y saber que esto es distinto a esto, a pesar de quedar en género, ya es un tremendo avance. Y para Chile particularmente, el sitio del estudio donde yo trabajo, el ecosistema donde yo trabajo, que es el bosque clerófilos, de hecho ahora pudimos ponerle nombre mucho más porque nunca ha sido mencionado para esos disciplinas. Así que este curso en sí ya va a permitir eso. Así que no, yo soy optimista, es desafiante, es difícil, pero todo en ciencia tiene desafíos, tiene algunas partes un poco más complejas, pero yo creo que a muchos de nosotros aquí nos mueve la pasión y cuando eso está ahí vivo, cuando están estas dificultades, se enciende algo que te hace seguir trabajando, ¿no? Así que soy optimista, a pesar de las dificultades. Então, eu estou encantada, na verdade, com a quantidade de características que uma única estrutura, que é um esporo, ela pode ter. Porque, assim, eu estou acostumada a ter um campo de frutificação, na verdade, um basobioma, e aí a gente analisa diferentes camadas, diferentes cores, diferentes... Então, que a gente não analise isso no esporo, mas se tu parar pra pensar, a gente tá olhando ali no microscópio um esporo, né? Óbvio que tem os aglomerados e tudo mais, mas a identificação, ela parte a partir da observação de uma única estrutura, né, digamos assim. E com certeza a minha maior dificuldade é tentar entender o que é uma camada e o que é uma parede. Mas porque eu acho também que boa parte da identificação, né, pelo que eu estou entendendo aqui no curso, é a partir das características das camadas e das paredes, né? Você consegue diferenciar muita coisa. Em termos de ornamentação, em termos de coloração e tudo mais. Então, depende muito de como você faz a manutenção dessas lâminas, de como você prepara essa lâmina, né? Se é de cultivo, se é de amostra ambiental, enfim. Então, eu tenho entendido essa dificuldade e, com certeza, eu acho, pelo que eu entendi nas discussões de grupo, que é uma das partes mais legais da disciplina também para mim, que é essas discussões taxonômicas e as discussões de ciência em si, né? Não só taxonômica. Pelo que eu tenho entendido, é um desafio muito grande na preparação e na identificação das estruturas. Até que já tem um tempo de estudos dos FMAs, também acaba nessa mesma pauta. De caramba, acho que é isso, mas isso daqui é muito parecido com isso, essa preparação é muito parecida com essa, mas é diferente. Então, para mim, esses têm sido os desafios e as partes boas da disciplina e de estar estudando os FMAs. Eu acho que todas as etapas, elas têm um nível de dificuldade. E desde a coleta em campo, a editação, a receita de lâmina, eu acho que é um treino que você leva tempo para aprender. Identificar as estruturas também é uma coisa que está sendo bem difícil. Meus colegas já falaram sobre diversas características que tem onde no esporo e que também às vezes pode mudar. Então você pode ter um artefato na lâmina e você achar que é uma coisa, mas não é. Então, camadas, paredes, é complicado de entender. Mas está sendo bem interessante de tentar entender tudo isso. O meu orientador, ele sempre fala que quando a gente está fazendo pesquisa, a gente está contando uma história. E qual é a história que a gente quer contar? E aí, para mim, por mais que eu goste mais da parte de fisiologia como um todo, para mim entender quais espécies, quais grupos estão nas amostras, é uma parte muito importante para tentar entender a história como um todo. E tentar entender a taxonomia, né? Então, entender um pouco dessa linguagem, como você falou, eu acho muito importante, assim, está sendo muito valioso. Aprender a identificar as estruturas como um todo, assim, acho que vai ser agregar muito para o trabalho. Que legal. Gente, vocês que estão assistindo, não desistam da disciplina. Eu sei que tem as dificuldades, mas tem coisas boas também. Com certeza. Eu diria que essa parte de realmente sentar o ritmo escola e tentar visualizar todas as características, ver as camadas, coloração, as hifas. Eu diria que é a parte mais interessante, mais divertida realmente, participar desse jogo de, não, isso aqui tem tantas camadas, de tantas paredes, e isso aqui leva a tal grupo. Mas, na verdade, tem uma ornamentação diferente que já muda o foco que a gente tem. Eu acho essa dinâmica realmente muito interessante, muito divertida de se fazer.
apesar de achar um pouco complicado, um pouco difícil de memorizar, principalmente, os padrões de cada um para conseguir identificar realmente as espécies. Mas é algo que vem me entendendo. Não tem. E o professor nunca fala, né, quando a gente tá na dúvida, ele vai deixando até a gente acertar. Eu acho que além de todos esses problemas, também eu sinto muito toda a questão da sobreposição aí mesmo de caracteres e a gente consegue até entender um, mas aí em dois grupos a gente podem ser assim, aí então a gente tem que ir juntando, né, fazer uma combinação de caracteres também para chegar. E eu acho isso um pouco difícil, mas eu acho que o bom também da disciplina é tá passando inicialmente esse problema junto com o professor Bruno. Ele vai ajudando, vai dando dica ou outra até a gente chegar. É. Né? Então, acho que essa oportunidade é realmente muito boa. E também ele passou uma atividade de seminários, né, que vocês ficaram com grupos diferentes, então acho que isso também, Isso ajuda muito. de pesquisar e ali até chegar na apresentação, deve ajudar bastante. E aí nós temos também uma pesquisadora que ela não é do Brasil, né? Como vocês puderam ver aqui durante a fala dela, é do Chile. E aí a gente queria saber um pouquinho dessa experiência sua com os colegas, como tá sendo ser de outra localidade, se teve dificuldade na hora de se comunicar com os colegas, como tá sendo essa experiência, assim, durante essa disciplina para você, de comunicação? Bueno, yo creo que igual lo hace más simple porque he tenido la oportunidad de visitar muchos lugares, entonces siempre voy con mucha alegría a lugares nuevos que no conozco, y sobre todo en un contexto científico. Uno sabe que la gente es muy amable, ¿cierto? Y uno viene llena de curiosidad de qué pasa aquí localmente, la música, la comida, los tips de a dónde ir. Y acá cuando estás en el mundo científico, si bien hablamos un idioma distinto, tiene una raíz bastante similar y nos podemos entender. Y bueno, todos han sido súper legal. Sí. Legal. En el sentido de que si yo no entiendo algo, vuelvo a consultar y me usan sinónimos, o que hablan más lento, o hablan portuñol, o a veces ya O inglés, inglés también. Ha sido una experiencia Legal. muy estimulante intelectualmente, pero también muy enriquecedora para mí como persona. Bacana. Imaginei, teve até passeio de bullying, né, com os colegas, então o negócio tava Sí. legal. Natal es muy bueno. Agora, pessoal, para deixar o papo assim mais leve, a gente queria saber, e aí vocês fiquem à vontade para responder, né? Quem Quem quiser. quiser. Se já aconteceu uma situação assim que seja mais curiosa e inusitada assim na vida acadêmica de vocês, seja numa coleta, no laboratório, uma análise que não saiu como vocês esperavam, que vocês queriam compartilhar com a gente, do pessoal que está ouvindo, que possa se identificar também, né? Sempre tem, sempre tem. Professor, você tem alguma história interessante que poderia compartilhar com o Muita pessoal de história. casa? Aqui você quer que eu conte, não será contado. Mas eu vou aproveitar o momento para fazer uma defesa aqui. Todo mundo aqui, a gente quando passa por momentos assim, fazer curso, disciplina, a gente sempre se desespera um pouquinho, né? Quando a gente não consegue reconhecer as coisas rapidamente, porque tem um grau de complexidade, né? Então, apesar desse relato dos meninos e das meninas, assim, meio desesperados, eu sinto que estão todos se divertindo. Pelo menos eu quero acreditar nisso, já que a gente dá boas risadas na hora que eles descobrem que fungo é, no final das contas, na prática, né? Então, apesar de ser desafiador o processo, assim, e ser, de fato, complexo, porque a gente sabe que tem fungo dimórfico, então tem hora que ele se apresenta com uma forma, tem hora que ele se apresenta em outra forma, mas é o mesmo organismo. Então é difícil, né? Porque a gente quer as coisinhas dentro das caixinhas pra gente dizer, olha, isso aqui é a Calospora scrobiculata. Só que a Calospora scrobiculata é um morfotículo que tem umas 7 espécies com ornamentações parecidas. Então, apesar da coisa não ser muitas vezes do jeito que a gente gostaria, mas isso aí é a beleza de fazer taxonomia, de entender, né, aspectos biológicos, é porque a complexidade, a riqueza está ali, né? Se a gente ficar com coisa estática, a gente não vai ter mais com o que trabalhar, né? Então, que bom que a gente tem essas coisas para trabalhar.
Sim, e a história? Ninguém tem uma história assim Eu que acho deu que todo coisa mundo errada. chora aqui, mas pelo visto todo mundo vem Eu acho que tá dando tem certo. alguma dificuldade aqui. Más que dificultad o algo tan espectacular, en realidad yo quisiera contarles algo que me ha sorprendido mucho en micología. Yo no sé cómo es acá en Brasil, pero en Chile particularmente el público general no sabe mucho de hongos. Entonces cuando yo decidí estudiar hongos, bueno, me enamoré de los hongos así de simple, pero luego entendí que, o sea, yo como bióloga nunca había aprendido de hongos en mi carrera. Sí, cuando salí a hacer un magíster, ahí conocí los hongos, me enamoré, listo, y dije, ¿cómo en Chile no se habla de esto? Entonces, empecé a hacer algo que no se hacía mucho en un país, que era la divulgación científica. Y lo que más me ha impresionado esto de conectar con el público general es que ocurrió algo que yo no me esperaba, y era que muchas de las preguntas científicas que ahora estoy usando en mi investigación han sido gracias a esas actividades. Entonces, todo lo contrario a lo que ocurre generalmente, que un científico lee mucha literatura, va a campo, observa, como muy encerrado en la universidad. Pero los hongos, los HNA particularmente, ¿cierto? Con sus funciones, ¿cierto? Con sus aplicaciones en la agricultura, restauración de ecosistemas, etcétera, etcétera, me ha permitido conectar con la gente, y muchas problemáticas científicas que terminan en proyectos han salido de eso. Y eso a mí me ha impresionado, que no sé si cuenta como una anécdota, pero sí es algo que yo no esperaba que ocurriera y que ocurrió y que ha enriquecido mi investigación de una manera brutal, así, muy, muy grande. Entonces, siento que muda el paradigma de cómo funciona la ciencia. Y eso es gracias a los feeds. Así que, eso. Pode falar. Eu tenho uma história de que quando eu comecei a trabalhar efetivamente com alunos, foi como se tivesse aberto um novo mundo, porque eles estavam lá, eu sabia que eles estavam lá, mas eu não visualizava eles realmente. Mas desde que eu comecei a trabalhar com eles, todas as vezes que eu ia para uma aula de campo, que eu ia para alguma coleta, eu sempre começava a ver em todos os lugares. E eu Eles lembro, estão em todos os lugares. e eu lembro exatamente de uma das primeiras aulas de campo que eu fui, que a gente foi fazer uma coleta, era uma cadeira de sistemática vegetal, e eu voltei com um pote cheio de fungos, seja de bacídio, de ácido principalmente, mas repleto de vários tipos, várias coisas. E eu voltei muito feliz. Só que essa aula foi no sábado e eu só ia poder levar os fungos para o laboratório na segunda-feira. Não chegou fundo nenhum. Chegou. Mas 50% do que eu coletei foi embora porque tinha um dos fungos que estava contaminado com algumas larvas e Eita. sempre comendo tudo. Podia ter chegado do sul, tava com menos fundo também. É, Novos fungos. acontece. Demais. Essa experiência de coleta, guardar e tudo mais. Boas experiências. Eu acho que quando a gente se propõe usando ciência, a gente está propenso a ter muitas surpresas no meio do caminho, né? Todo dia é uma surpresa diferente. E aqui na disciplina, quando a gente uma espécie, mas a gente descobre que é outra espécie, enfim. Mas é uma surpresa que acaba instigando a gente a continuar e aprender mais, e pesquisar mais de qualquer forma, né? E é muito curioso também, são coisas pelas quais eu passei, que é quando a gente tem uma hipótese que a gente acha que ela tá muito bem formulada, que ela tá, tipo, que a gente vai, Não tem como dar errado. não vai dar errado, que a gente vai conseguir chegar naquele objetivo e que a hipótese vai estar certinha, mas quando a gente coleta os dados e analisa a nossa hipótese, está completamente refutada, né? E acontece com frequência, mas é uma coisa que acaba instigando a gente também. E até quando eu comecei a trabalhar com FMAs, por exemplo, a gente tinha se proposto a entender a dinâmica de fungos hiporrízicos em relação à antropização da paisagem, né? Como de diferentes paisagens, com diferentes níveis de antropização do espaço, influenciariam na dinâmica, na ecologia desses micro-organismos no solo, né? Na estrutura de comunidade desses micro-organismos. E a gente achava que a gente ia encontrar um padrão para isso.
Só que o padrão de estrutura de comunidade que a gente encontrou foi completamente o contrário da nossa hipótese. E foi curioso, porque até hoje a gente está tentando explicar o que tá, entender o que está É acontecendo. ainda mais desafiador explicar o que a gente não espera do que o que a gente espera. Exatamente. E aí, mas enfim, de qualquer forma, isso acaba instigando a gente, mas é uma situação que acaba sendo um pouco corriqueira no nosso cotidiano. Mas é intelectualmente mais rico, né? Eu Exatamente. considero mais rico quando a gente tem que parar pra... E agora, como é que a gente explica esse comportamento que não era o que a gente estava esperando? Quando a gente está esperando, já leu um monte de coisa para explicar, né? E aí, quando é o oposto, a gente tem que trabalhar um pouquinho melhor nossa criatividade para explicar as coisas. Parece que vamos ter que deixar a história do professor para um outro episódio. Quem sabe em outros Mas episódios aí, tudo bem. para ganhar audiência, vai ver se... Eu tenho uma história interessante de um fungo que eu coletei no Cerrado. É o gênero Colostoma, que eu trabalhei no mestrado com fungos gasteróides. Acho que o mesmo que você trabalhou. E aí é um gênero de fungos que... Ele é bem pequenininho, só que esse, especialmente, ele era bem menorzinho. E aí ele já é difícil ser encontrado na natureza. Aí a gente coletou no Cerrado e eu levei no laboratório, eu tava analisando, tinha 2 basidiomas e ele caiu no chão. Eu nunca mais encontrei. E ele é Nunca mais. né? Então é da cor do sol. Eu nunca mais encontrei, eu já sabia que ele era uma possível espécie nova, a gente tava analisando. E aí ficou, porque não tem como publicar só com basidioma. Aí até hoje eu não sei onde esse danado desapareceu. Ele evaporou. Todo mundo ficou procurando, hein? Eu não sei de onde ele... Será que ele caiu no meu bolso? Ele não estava querendo ser descrito. Não tava querendo ser descrito. Bom, então, Acontece. assim, dentro dessas histórias, a gente tem uma pergunta assim, mais filosófica, né? Mas aí vocês fiquem também à vontade para responder. A gente queria saber, o que é que vocês não sabem ainda sobre o filo Glomeromicota, que vocês gostariam muito de desvendar, assim, no futuro, ou talvez com as pesquisas de vocês, né? Uma resposta de uma hipótese. Vai que eles estão associados à ectomicorriza. Já pensou fungo sobre fungo? Sei. O professor também Pode acontecer. Bactéria. É. Eu acho muito interessante, que é algo que a gente veio discutindo também dentro da disciplina, né? Que é essa questão do papel ecológico em si dos FMAs, mas dos fungos micorrízicos no geral, né? A gente sabe que eles são simbiontes, que eles têm essa relação entre os fungos e as plantas, mas existem alguns outros trabalhos que a gente vinha comentando que é sobre o papel deles em talvez terem uma outra função ecológica, né? De repente ali um decompositor ou alguma outra relação que a gente ainda não sabe. Então isso eu acho, pelo menos para mim, demonstra que a gente ainda tem muito o que saber, muito mesmo, assim. Em termos de o que é que aquilo está fazendo ali, além do quem é aquilo, né? O que é que aquilo está fazendo ali, qual é o papel dele, de onde ele veio, para onde ele vai dele, né? Então, acho que essa é uma pergunta que eu gostaria de, talvez não responder, mas que alguém respondesse. Olhou pra você, professor, não sei. Isso é interessante, porque apesar de eu estar lá no laboratório, não trabalho com número, mas eu vejo o trabalho da Juliana, né, que trabalha com a serrapilheira, e eu fico realmente muito curiosa para saber qual é o papel deles ali, né? Se eles estão decompondo. É muito curioso mesmo. Então tem muita coisa. O que é que eles estão fazendo lá? Estão Exatamente. só passando, é um meio de dispersão, ou sei lá, eles estão fazendo alguma outra coisa que a gente não tem a mínima ideia do que eles estão fazendo ali. Isso. Captando alguma coisa, sei lá. Ninguém sabe. Não sei. Sí, yo pienso igual que uno de los desafíos es mantener ese equilibrio entre esa necesidad que tenemos de encontrar estos patrones y poner todo en cajitas, pero no olvidar que se estima que hay 2.5 millones de especies de hongos, conocemos 180.000, 200.000 con suerte, Glomeromicota. Entonces, de verdad hay que mantener la mente muy abierta. Yo con este curso es como, ¿qué lo dimorfismo? ¿Qué trimorfismo probablemente? ¿Qué algo que se pensaba entre una cosa está haciendo otra? O sea, un poco pensar, y es lo que hago de los hongos también, que nos sorprenden constantemente. Entonces, un poco el desafío o el llamado también es que mantengamos la mente abierta, los ojos abiertos, que veamos lo que estamos viendo en el microscopio, más que la idea preconcebida que existe, ¿no? Porque uno viene con estos patrones, quizás que vienen más del norte global, con un tema de cómo se inició el estudio de la micología.
Y claro, es como que la actomicoliza es ese. Y tenemos evidencia en Brasil que la actomicoliza no siempre es como se piensa en el norte global. La serrapilleta. Ojalá estar en español. Pueden estar ocurriendo otras cosas. Hay hongos glomeromicota que están en las comas de los árboles. Hay hongos glomeromicota en el agua, ¿cierto? En las raíces. Sí. O sea, hay tanto por descubrir que eso a mí me fascina. Y al mismo tiempo es un desafío a que no nos olvidemos que todavía hay mucho por descubrir y abrirnos a eso y a lo fascinante que es, ¿no? Que tantas cosas que vamos a poder descobrir en este grupo. Assim, né? Isso que a Patrícia falou é muito real, né? Muito do que a gente sabe também, ou do que a gente se baseia, é nos estudos em áreas temperadas, né? Só que a gente tá em área tropical. Tudo que aparece aqui é tudo muito novo, é tudo muito diferente. A gente tem que parar com essa coisa do colonialismo também, né? Que tá achando que tudo que a gente tem aqui é igual ao que a gente tem lá, ou o que a gente tem lá é igual ao que a gente tem aqui. E eu acho que muito dos estudos que a gente vem mostrando que é o que é molecular também, não sei muito importante, vem mostrando é que na verdade é tudo diferente, né? Tudo é muita coisa nova, muita coisa a se descobrir. Temos muito potencial, né? O professor vai falar um pouco disso depois em outro episódio que a gente vai convidar ele especialmente. Nossa, então eu vou ficar em silêncio. Temos uma grande riqueza, de fato. E algo que o professor, inclusive, disse na disciplina também é que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente sabe sobre os fungos, assim, em geral, mais perguntas nós temos, mais há que se conhecer, que se descobrir e desvendar para realmente entender o papel deles, a função deles no sistema ecológico. E aí, pegando esse gancho também, de tudo que todo mundo falou, a gente tem uma expectativa pelos dados moleculares de que a gente tenha mais de 7.000 espécies de fungos incluídos, né? Agora, descritos taxonomicamente, a gente tem entre 370 espécies. Então, a gente ainda tem um potencial muito grande de fungos incluídos a serem descritos, né? E o quanto dessa biodiversidade que a gente ainda não conhece pode ter um potencial tecnológico, potencial agrícola, que pode ajudar a gente de alguma forma nos problemas que a gente tem, tanto ambientais como agronômicos atualmente, né? Sim, e aí eu sempre lembro da importância da taxonomia, né? Porque se a gente faz o trabalho taxonômico, a gente conhece essas espécies e outras pessoas vão estudar em diferentes áreas. Sim. Gerar medicamentos e tudo mais. Isso é muito importante. E aí a disciplina... Com identidade, né? Sabendo quem é o fungo. Né? Não atribuir valores à espécie errada. Exatamente. Isso é importantíssimo. E como A gente consegue desenvolver alguma coisa com esses fungos e a gente precisa cultivar eles. Só com a sequência deles a gente consegue fazer muitas aplicações. Quem sabe aí com as araucárias tem um negócio diferente, Também, né? quem sabe? E como a gente tem muito a descobrir com os fungos, né? Não só com o glômero, mas com os fungos, a gente espera que mais pesquisadores também venham aí para somar nesse trabalho, que às vezes é difícil, mas é muito recompensante, né? Também. A gente vê a animação da professora Patrícia aqui. Então, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas a gente gostaria de agradecer por vocês compartilharem suas histórias e pensamentos, né? A presença de vocês. Esperamos que tenham gostado, estejam gostando da disciplina, do laboratório de Natal. Então, muito obrigada mesmo por essa conversa. E foi muito bom. E para quem tá em casa, espero que vocês também tenham se encantado com esse mundo dos FMAs, como a gente se encantou aqui. Acredito que todos vieram e gostaram bastante. E sigam a gente nas redes sociais. A gente vai deixar tudo aqui na descrição. Lembrando que a gente também tem um Instagram. O podcast também tá no Spotify, vai estar no YouTube. Então, assim, não percam esse episódio porque tá especial demais. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários em relação ao trabalho do pessoal, né? A gente pode entrar em contato, responder. E aí, fiquem à vontade para dar sugestões também para os próximos episódios. E para quem também se identificou com algum dos pesquisadores que estão aqui, vamos deixar o e-mail deles ou a rede social. E quem tiver alguma dúvida, pergunta, pode perguntar para eles aí sobre o trabalho que eu achei bem bacana, né? Com a professora também. Y es eso. ¿Quieres dejar un recado? Sí, bueno, quiero hacer una invitación también, contarles, ¿cierto?, que tenemos una iniciativa que se llama la Red Sudamericana de Ecología, South American Racial Research Network, y están todos los investigadores o algo que tengan interés en hongos micorrízicos
en general o la organización en general a unirse en una red horizontal, no hay que pagar nada, eso es muy mutualista, muy colaborativa, entonces están todos bienvenidos, el próximo año viene el simposio, entonces es una súper buena oportunidad para unirnos y saber qué estamos haciendo y fomentar la investigación de conhecimento. Fica o convite aí. E pelo que eu vi da programação desse simpósio, tá melhor do que Congresso Internacional. Sí. El profesor lo dice, sí. Es así. Então é isso. Tchau, 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 pessoal. Até o próximo episódio.